Olá! Você sabe o que é material propagativo? Esse será o tema deste nosso encontro. Vamos falar sobre material propagativo, localização e implementação dos cafezais e fertilidade do solo. Fazer uma boa gestão para a produção é fundamental para você ter sucesso na produção de café. E para alcançar os resultados esperados, o gerenciamento das práticas agrícolas deve ser bem planejado e feito desde a implantação da lavoura. Para começar, você precisa escolher mudas, sementes e estacas de boa procedência e qualidade. Nessa etapa, vale contar com a ajuda de um técnico capacitado, porque o café é uma cultura perene e as variedades plantadas vão permanecer na área por muitos anos. Ao plantar novas áreas ou renovar as antigas, você deve avaliar os materiais genéticos disponíveis e ver quais se adaptam melhor à sua região e têm um bom desempenho produtivo. Leve em consideração também a escolha de materiais tolerantes ou resistentes a pragas, doenças e aos riscos climáticos mais comuns na sua localidade. Escolha sempre cultivares que possuem registro do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, porque eles são testados e recomendados por órgãos de pesquisa oficiais e têm seu uso autorizado. Quando você adquirir mudas de viveiros, cheque sempre se eles possuem autorização de produção concedida pelos órgãos competentes, como o Renasem. Mudas de viveiros com autorização são sempre acompanhadas da nota fiscal e dos documentos fitossanitários que asseguram sua qualidade e sanidade, como CFO e o GTV. Também é importante que você verifique a legislação específica do seu estado sobre essas questões. A localização para a implantação ou renovação dos cafezais também é muito importante. Avaliar bem as áreas de novos plantios ou renovações ajuda na escolha das cultivares que melhor se adaptam à região e que possuem mais tolerância ao ataque de pragas e doenças que podem prejudicar a sua produção. Essa análise permite, ainda, que você identifique com antecedência áreas com possíveis riscos de geada, erosões e alagamentos, o que vai evitar perdas no futuro. Um momento que requer bastante atenção e cuidado com o solo é a implantação de uma lavoura. Nessa etapa, o solo fica descoberto e tem maior risco de erosão. Por isso, você deve evitar revolver o solo de forma desnecessária, principalmente em áreas de declive acentuado. Outras práticas de conservação do solo e da água são o terraceamento, as curvas de nível, a caixa de contenção ou caixa seca e as barreiras naturais. Eu vou falar mais sobre elas na próxima aula. Também é importante planejar um alinhamento do plantio, e você pode contar com a ajuda de um técnico para isso. Antes do plantio, você deve fazer uma análise do solo para saber o estado nutricional e o grau de fertilidade em que a área se encontra. Com essa análise em mãos e com o auxílio de um técnico, você pode fazer as devidas correções de solo para garantir que ele vai fornecer boas condições para o desenvolvimento da planta. Outra dica interessante é utilizar adubos orgânicos e fertilizantes minerais de baixa solubilidade no sulco ou cova de plantio. Isso ajuda a planta a desenvolver melhor suas raízes e a proteger contra eventos climáticos prejudiciais, como a seca. Já que a gente começou a falar desse assunto, vale destacar a importância de fazer um bom plano de adubação das lavouras com auxílio de um técnico. Esse plano deve ser baseado em análise do solo, que podem ser feitas anualmente ou no máximo de 2 em 2 anos. As amostragens e análises devem ser feitas de forma separadas por talhão, porque cada área da propriedade pode ter necessidades específicas e, por isso, precisar de adubações diferentes. O plano de adubação deve conter as seguintes informações: a identificação do talhão que vai ser adubado, o tipo de adubo que você vai usar, a dose que você vai aplicar, a data e o número de aplicações, a quantidade de adubo por aplicação e a quantidade total que você vai aplicar em cada talhão. Todas essas informações precisam ficar anotadas em um caderno ou planilha para manter um bom gerenciamento da sua propriedade. Outra prática que te ajuda a avaliar se o seu planejamento de nutrição está correto é a análise foliar. Esse tipo de análise pode ser feito anualmente, mas se você puder, é indicado fazer mais de uma vez no ano, em diferentes épocas do ciclo da cultura, para que você tenha um comparativo e possa ajustar a adubação se precisar. Sempre que possível, escolha usar matéria orgânica como fonte de nutrientes, de preferência as que você tem aí na sua propriedade, como palha de café, compostos orgânicos, esterco ou até mesmo fertilizantes organominerais.
Leve em consideração os nutrientes contidos em cada uma dessas fontes quando fizer os cálculos de adubação. Assim, você pode reduzir os custos com adubação química. É recomendado, sempre que possível, fazer uma análise do seu adubo orgânico. O custo é acessível e esse tipo de análise vai te dar informações importantes para determinar a quantidade que você deve aplicar. Caso você não possa fazer essa análise, considere os valores nutricionais médios de cada um dos materiais. Você encontra essas informações em boletins técnicos e na literatura científica. E você também pode pedir ajuda de um técnico. Já a análise de metais pesados presentes nos fertilizantes e de corretivos usados na lavoura deve ser fornecida pelos fabricantes dos produtos. Se você for utilizar resíduos orgânicos industriais ou de tratamento de fluentes líquidos, você é obrigado a fazer uma análise para verificar a presença de metais pesados e os níveis de nutrientes. De acordo com a legislação vigente, é proibido usar insumos fora das especificações determinadas pelos órgãos competentes. Também é muito importante armazenar corretamente os fertilizantes na propriedade. Esse local deve ser de material não inflamável, bem ventilado e protegido da chuva. Não armazene fertilizantes junto a produtos inflamáveis ou muito próximos às paredes, para evitar umidade. No caso de armazenamento temporário, adote medidas de contenção para evitar a contaminação do solo e de cursos d'água. Já os adubos líquidos devem ser armazenados em locais com caixas de contenção para garantir a segurança em caso de vazamentos. Na próxima aula, eu vou falar sobre o manejo do solo. Não vai perder, hein?